pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração linda do tema Safari, onde eu vou reunir inúmeras das dicas que eu dou aqui em um só bolo, né? Eu ensino essas dicas em vários vídeos, mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar elas todas juntas, tá bom? São algumas dicas muito legais, né? Algumas técnicas muito legais que deixam o seu bolo ainda mais bonito, né? E enriquecido de detalhes, tá bom? Mas primeiramente, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aí seu like. Você que não é membro ainda, seja membro, né, do nosso canal, onde você vai estar nos ajudando aí e também, né, tendo prioridade em respostas e inúmeras outras possibilidades, tá bom? Então nós vamos fazer uma aulinha hoje, é um pouquinho mais comprida, né, que eu vou fazer passo a passo para mostrar para vocês, mas o intuito desse vídeo é trazer essas dicas todas reunidas em um só bolo, né? São algumas dicas muito legais que vocês vão gostar, tá bom? Então, primeiramente, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de trazer esse conhecimento para vocês, trazer esse vídeo para vocês, e eu espero muito que vocês gostem, né? Então, vamos começar o nosso vídeo. Eu tenho aqui meu bolinho que, em média, dá cerca de 3.300, mais ou menos aqui na loja. A gente trabalha por quilograma, né? E ele é um bolo que o aro dele é de 20 centímetros de diâmetro, né? Por 10 centímetros de altura, tá bom? Então, nós vamos começar. Sempre tem que ajeitar minha mesinha aqui. Como eu já disse pra vocês, a mesinha ela é um pouquinho cambeta, um pouquinho só, né? Mas acaba atrapalhando na hora de espatular, então tem que ajeitar bem. Então, nós vamos tirar o saquinho aqui. E utilize sempre um saquinho firme, tá, gente? Forte, né? Pra quê? Pra que a hora que você puxar, caso fique um pedacinho dentro do bolo, que é normal, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? É normal isso acontecer. Acaba que quando você vai prensando ele, na hora que você vai puxando, às vezes fica um pedacinho, não tem problema nenhum. Por isso que é importante que o seu saquinho seja firme, né? Pra caso isso aconteça, a hora que você puxar, não corra risco de ficar pedacinho dentro do bolo, tá bom? Então esse bolo aqui no tema Safari, a minha ideia aqui é fazer, né, um céu azul, né, e embaixo eu vou colocar a grama, né, a floresta, enfim, né, e também vou trazer umas outras técnicas a respeito de nuvem, a respeito da árvore com musgo, que fica muito top, muito legal. Mas pra gente começar, primeiro sempre a pré-camada, né. Vou fazer aqui. E a pré-camada, gente, preferencialmente, utilize o chantilly que você vai passar por cima. Mas se não tiver como, a Lidiane, eu tô um pouco corante aqui, pode fazer com a cor branca, com outra cor, mas o ideal é que você faça com a cor que você vai utilizar em cima, até mesmo para o seu cliente não se assustar, né, a hora de partir o bolo, ter uma cor por baixo, por mais que seja fininha. Então a pré-camada, como eu sempre explico aqui, é importantíssima, né, para evitar as bolhas. O risco assim, cai para 90%, né, de não ter as bolhas, né? Já aconteceu fazendo a pré-camada de ter bolha? Já aconteceu, tá? Isso pode acontecer, mas que o risco diminui bastante, tá? Então, o mais importante nessa etapa aqui é você tampar. Entre o bolo e a bandeja, você precisa tampar, tá? Você precisa deixar toda coberta, por quê? Porque é nesses cantinhos aqui, né, que fica esse espacinho, fica esse ar, né, esse buraquinho, e que vai trazer o problema no final da decoração. Então, ó, vamos passar aqui por tudo. Até mesmo também, gente, como eu sempre falo aqui, organização, né, e te ajuda, quando o bolo tá assim, na pré-camada, ele te ajuda, junta as migalhinhas, os buraquinhos são consertados, enfim. Então é bom para que isso, né, é bom para vários fatores, né, não somente para as bolhas. E aqui, gente, eu já aproveito e dou uma acertadinha, porque às vezes, quando a gente está prensando nosso bolo, às vezes a massa fica um pouquinho mais curta, um pedacinho ali fica faltando. Vocês podem ver que aqui tem não acredito que não vai dar para vocês verem, mas tem um vãozinho aqui que eu vou preenchendo com chantilly. Para hora que eu passar a camada principal, já facilite aí, né, mais certinho. Então aqui é só para fazer, é só esse intuito mesmo de... Só aqui. Show. Então aqui eu vou fazer a minha parte de cima do meu bolo. Pode fazer com a manga de confeitar se você quiser. Pode fazer também só com a espátula, como eu tô fazendo. Aí fica a seu critério, tá? A manga de confeitar, consequentemente, vai um pouquinho mais de chantilly, tá? Mas também você pode, caso você queira fazer com a espátula, colocar um pouquinho mais. Você que manda, né? Você que tá no controle aí da decoração. Então a gente vai ajeitando.
E lembre-se sempre, que eu sempre digo, né? É que você precisa sempre, a parte de cima é sempre a última a ser mexida, né? Porque a gente sempre mexe na lateral, depois, consequentemente, tem que mexer na parte de cima. Eu digo na questão de alisar, né? Então, retira agora da lateral o excesso. E vou só dar uma consertadinha aqui, porque não é agora que eu vou fazer a quina, né? Então não importa tanto agora, somente mesmo para organizar. Então aqui, gente, a minha ideia aqui é fazer, né, ele azul, vou fazer a parte de baixo aqui verdinho, imitando a natureza, né, no caso, e depois vou fazer meus acabamentos para caracterizar mesmo o céu, tá? Chantilly sempre mexendo. Vamos olhar aqui. Aqui, gente, eu vou utilizar uma manga de confeitar sem o bico perlê, tá? Que é o que normalmente eu utilizo. Mas assim, pode utilizar com bico perlê, pode utilizar sem bico perlê, só com a manga de confeitar cortada. Tá vendo? Só cortei ela e pronto. E vamos preencher com o nosso chantilly. Dica que eu dou pra vocês é não colocar muito chantilly, porque senão fica um pouco inviável na hora de você segurar o chantilly no saco de confeitar, né? Então, ó, coloquei, dá uma batidinha. E aqui eu vou utilizar, pegar minha espátula que eu acabei esquecendo. Aí eu pego a minha espátulazinha e só chego o chantilly pra frente. É questão também de estética, de organização, porque para pensar, ó, se eu pego aqui a mão de confeitar e tem chantilly aqui, a hora que apertar vai ser chantilly para cima, enfim. Fica bagunçado, né? Então a ideia é sempre manter organização. Então, ó, agora eu vou aplicar meu chantilly. Sempre aplico bem rente ao bolo e à bandeja, tá? Para evitar, e seja com a mão firme, para evitar, né, que entre ar ali e venha dar a bolha da mesma forma, tá? Então, ó, deixa eu mostrar pertinho para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, ó, bem pertinho, pressiona com força mesmo o saco de confeitar. Pode ir devagarzinho, porque essa parte aqui é uma das mais importantes. As outras também têm importância, mas essa aqui, bem mais. Então, ó, agora eu vou aplicando em todo o bolo. Em relação à questão de utilizar a manga de confeitar sem o bico e com o bico, a diferença é mais estética, tá? Assim, diferença de acabamento eu não vejo nenhuma não, tá? É só porque às vezes, como eu utilizo aqui a minha manga de confeitar e te aconselho a reutilizar a sua manga de confeitar, não jogue fora, é descartável? Não, não é descartável. Você pode sim reutilizar. É só você, após o uso, lavar com água e sabão. Pode utilizar uma água quente, né? E pega a água, a buchinha com sabão, né? E enfia dentro do saco e lava perfeitamente. Como você lava um potinho aí, uma vasilha, uma forma, né? Com água e sabão, não tem problema nenhum, tá bom? Lógico que não vai reutilizar pro resto da vida, né? Se você conseguir reutilizar mais umas 2, 3 vezes, que ela também vai rasgar, né? Depende da qualidade da sua manga de confeitar. Essa que eu tô utilizando é bem fraquinha. Então dá pra me utilizar mais umas 2 vezes. Aí depende muito, né? Então, assim, algumas são mais fortes e você consegue utilizar um pouco mais. Estou dizendo isso porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a confeitaria, a gente erra muito, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, assim, eu comprava unitário, ia na loja e comprava unitário. Só que o unitário é muito mais caro. Vale muito mais a pena você comprar o saco, né? Que vem aí 50 mangas de confeitar. Fica mais em conta, fica mais barato. Pra vocês terem noção, quando eu comprava o saco fechado por 50, saía 30 centavos, 50 centavos cada manga de confeitar. Hoje eu comprar na loja unitária, né, a unidade, saía 1,70. Olha que absurdo, o preço é muito alto. Então assim, vale a pena você investir, né? Deixa eu só passar aqui, né? Vale a pena você investir. Essa é a manga de confeitar. Ó, a minha fez até uma rasgadinha, né? Essa aqui é bem ruimzinha mesmo, bem fraquinha. Então não aguenta muito tempo não. Então vale a pena você investir, às vezes comprar mais, a longo prazo, pensando a longo prazo. Você fazer um investimento no saco com a manga de confeitar, com mais quantidade de manga de confeitar, para evitar que você tenha custos exorbitantes, né? Porque é muito mais que o dobro, o triplo, né? Muito mais. Então vale a pena você investir nessas questões. Então, como eu não investi,
eu sempre reutilizei minhas mangas de confeitar, porque era muito caro, né? E não é uma só coisa que você tem que ter, né? Você tem que ter várias. Às vezes, em um bolo só você utiliza 4, 5 cores, né? Algumas coisas você consegue reaproveitar, o próprio saco, né? Sujo mesmo você consegue reaproveitar, mas outras cores não. Outra coisa importante é a questão das cores, você precisa saber sobre as cores. Igual, por exemplo, o azul aqui. Eu consigo reutilizar o azul, eu consigo reutilizar na cor verde, né? Minha manga de confeitar eu consigo utilizar na cor verde. Então, aqui agora vamos alisar o nosso bolo. Então, dica importante da espátula. Eu sempre falo aqui que eu gosto dessa espátula de aço inox, porque ela realmente é bem mais... o acabamento dela é bem melhor. Mas claro que existem espátulas de plástico aí que são tão boas quanto. Porém, entre as que eu tenho aqui, essa é a melhor, tá? Só que essa aqui, ela é reta, tá vendo? Ela é reta. Então, eu só quero que essa pontinha encoste. Para isso, eu preciso levantar um pouco a espátula, ó. Eu não vou raspar assim, ó. Tá vendo? Eu vou dar uma levantada, ó. Percebam que eu levanto um pouquinho, tá? E você vai olhar entre a espátula e o bolo. Não só para a espátula, não só para o bolo. Eu gosto de sempre reafirmar isso aqui para não ter dúvida, tá? Porque é muito importante. Para que seu bolo não fique torto. Vamos lá, ó. Mão firme na espátula, não precisa correr, vai devagarzinho. A minha mesa aqui não está me ajudando. Vai devagarzinho, ó. E percebam que o meu bolo tá torto, né? Mas tá um pouco mais para um lado na bandeja do que para outro. Por quê? Porque a ideia, eu fiz isso propositalmente, né? Para que eu pudesse colocar o topo. Eu vou colocar um topper aqui e eu preciso de um pouco de espaço. O meu chantilly aqui, gente, não foi o suficiente, da cor azul. Então eu vou tingir um pouquinho aqui para eu poder terminar aqui meu alisamento aqui. Vou só pegar aqui um pouquinho. E chantilly, gente, o que eu faço? Chantilly é muito complicado. Chantilly, a gente faz a texturização dele, na hora que você menos espera, ele fica poroso. É impressionante, ó. Aqui ficou. Tava tudo bem. Enquanto eu estava, né, mexendo ele. Aí você coloca no bolo, o bichinho fica poroso. Faço não. Tem vida própria. Então, ó. Vamos alisar aqui novamente. Vou fazer um pouquinho mais de chantilly azul só para dar um acabamento aqui, tá? Porque falta um pouquinho, eu vou precisar. Então, aqui fiz um pouquinho mais de chantilly. Vou só acrescentar onde faltou. O importante, gente, é que você faça bastante, você tem mais ou menos noção da quantidade, gente. Eu sei que é difícil. Você vê que há tanto tempo que eu faço e eu mesmo não tenho noção 100% da quantidade de chantilly que eu vou utilizar em cada bolo. Mas o importante é que você tenha noção, né? Porque se eu tivesse colocado... Eu consegui uma cor, né, praticamente parecida aqui para fazer, né, o acabamento. Mas cores diferentes, dependendo do tema. Esse caso aqui, não tem problema. Ah, ficou com um tom azul um pouquinho mais escuro para um lado, o problema é que está imitando o céu. Mas tem alguns casos, algumas decorações que não vai poder ter essa diferenciação, né? Essa diferenciação de cores, esse tom, um tom mais claro para um lado, outro escuro para o outro. Então, vai ficar muito legal. Então, o ideal é que você tenha noção, mais ou menos, tá? Eu sei que é difícil, mas com o tempo você acaba passando a ter um pouco mais de noção. Então eu errei aqui, né? Faz praticamente aí 8 anos aí que a gente tá caminhando. Então agora, eu vou limpar a espátula aqui, pra mim já começar, né? Daqui a pouquinho a fazer a quina do meu bolo. Então vamos lá, só dar mais uma alisada aqui, eu esqueci que tem mais um cadinho aqui. Essa alisadinha aqui, gente, como eu passei o chantilly um pouco mais macio em cima, pra evitar que marque, eu faço um pouco mais leve, tá? Com a mão um pouquinho mais leve. Vamos tirar a quina aqui agora. A questão das cores que eu falei pra vocês,
É importante vocês conhecerem, né? Conhecerem as cores. Igual, por exemplo, o azul, a partir do azul eu consigo fazer o verde. Então, eu vou fazer um acabamento verde aqui, eu vou utilizar o restinho do azul que eu utilizei aqui, tá bom? Então, vamos tirar nossa quina. Quina é leveza, mão leve, tirou o excesso, limpa no papel. Esse papel aqui é aqueles de limpar, secar a mão, né? Interfolhas. E a gente vai devagarzinho, ó. Mão leve, limpa. E isso é até terminar, tá? Que eu vou repetir. A mão ficou bem leve. De novo. Tira o excesso, passa no papel. É importantíssimo, o mais importante é que você passe no papel do que tira o excesso. Porque o excesso você pode tirar até no papel, mas eu não tiro pra ficar sujando tanto o papel, né? Mão levinha, tira o excesso. Vamos tirando tudo aqui. Percebam, tem pessoas que tiram a quina de dentro para fora. Eu gosto de tirar de fora para dentro. Até mesmo porque eu acho que o acabamento é melhor. Mas claro que cada um se adapta da forma que consegue, né? Então, ó, encosto e empurro. Até terminar. Bom, para apertar ótimo, perfeito. Agora vamos sentar aqui a nossa bandejinha, aqui tá o papel que eu fui tirando o excesso, né? E agora eu vou aproveitar esse papelzinho para tirar o excesso de chantilly da bandeja. Devagarzinho também para não estragar sua decoração, sem pressa. Você que está começando, é um erro que eu cometi quando comecei. Se organize, evite deixar tudo para em cima da hora, para que você não arrume correria, né? Correria é o terror, né? Então, vamos lá. Eu faço um biquinho, ó, no papel para poder chegar aqui na bordinha, né? E não estragar o bolo. E vou tirando o excesso em outro papel. Aqui ainda vou fazer o acabamento verde ainda, tá? Mas é somente mesmo para, como eu disse, organização. E detalhe é tudo, tá? Detalhe é tudo. É isso em mente. As pessoas, elas estão observando os detalhes. Tem pessoas que não têm tanta importância com detalhe, né? Que não ligam tanto. Mas eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Então, quando eu fecho um produto com alguém, eu sou detalhista. Limpinho. Vamos agora fazer o acabamento verde aqui embaixo, para dar o efeito aí da natureza, né? Ó, então vamos lá, aqui eu já peguei o meu verde. E como eu falei pra vocês, o restinho do azul que eu usei aqui, eu coloquei o verde e fiz um verde. Por quê? Fiz um verde. Porque acontece, quando você junta o verde com o azul, ok. Se eu colocasse também um amarelo no azul, também se tornaria verde. Outras cores, algumas coisas a gente não consegue combinar, mas essas cores eu consigo combinar. Então, por exemplo, se fosse um rosa, eu não conseguiria colocar verde, não ficaria um verde. Pode ser que tenha que ficar um verde, mas não tão bonito. Então, é importante você ter essa consciência de cores, tá? E aqui de fazer um acabamento aqui embaixo, da mesma forma. E outra coisa, estou utilizando o mesmo saco de confeitar, porque o verde não influencia, né? O azul, no caso, não influencia no verde. Então aqui eu tô passando aqui só uma camadinha de verde aqui na base. Nós vamos espatular. Tô limpando a minha espátula aqui, que tá azul. E vamos com muita paciência e calma, devagarzinho, para não encostar no azul. Passei uma vez, paro para tirar o excesso, para evitar que se torne uma bagunça ali, né? Na hora que estiver passando a espátula, venha subir muito verde, enfim. Organização, né? Em tudo, até mesmo a decoração.
Lembrando, gente, que aqui eu tenho marcado com a frente do meu bolo, portanto eu sempre paro a minha decoração nas costas do meu bolo, tá? O verdinho, ok. Vou só dar só mais uma passada, só pra tirar um pouquinho mais de excesso, que eu não quero muito grosso. E a minha espátula, vou mostrar pra vocês como ela está. Ela tá inclinada assim, ó. Assim. Por que ela tá inclinada? Porque se eu manter ela reta, vai encostar nesse azul aqui. E eu não quero que encoste, eu quero que alise a parte de baixo, tá? Vou tirar aqui uma bolinha que deu aqui. Por causa do verde, né? Por causa do azul. Perfeito. Vamos agora limpar o verde. Da mesma forma, a gente faz o biquinho para tirar o excesso. Meu verdinho deu uma bolinha aqui, deixa eu só explodir ela de novo. E pôr uma graminha ali. Por que deu essa bolinha aqui? Uma possibilidade. Quando eu passei o verde, ficou um espacinho ali, entre o verde e o azul. E aí deu a bolinha. Então, ou seja, eu não fiz da forma que deveria, né? Firme. Então, atente-se a isso para evitar. E também, se der, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Uma bolinha pequenininha. Fui lá, furei com um palito de churrasco, tá? Ou de dente, tanto faz. Furei e vou tampar isso aqui com topper já, que é a frente aqui, eu consigo tampar com topper e também utilizar um musgo, né? Que me dá essa possibilidade de tampar também. Vou fazer isso aqui até tirar todo o excesso. Então, gente, após a gente limpar, né, a nossa bandeja, eu vou colocar agora um pouquinho de amendoim em cima, para evitar aí, né, uma areia, uma terra, enfim. Por que eu não quero deixar azul em cima? Porque a ideia é fazer com que o céu seja aqui e aqui. Também eu vou colocar alguns bichinhos, que é no tema safari, então eu quero que tenha terra, né, terra, para que dê um aspecto mesmo harmônico, tá? Porque senão fica muito assim, tudo céu, tudo não tem sentido, né? Então, o seu bolo precisa ter coerência, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho de amendoim. Importante que você pergunte para o seu cliente se pode colocar amendoim. Por isso que é importante que você tenha ideia do que você vai fazer. Caso o seu cliente não mande como é que fala? Uma inspiração. Então, você precisa saber se pode. A maioria não se importa, mas tem pessoas que podem ter alergia, né? Então, também se acontecer de não saber, ter alergia ou não, é só retirar. Né? No caso, quer dizer, né? Se você não souber colocar, é só a pessoa retirar. Na hora que for partir também é bem tranquilo. Mas o ideal é que se pergunte para evitar qualquer problema, né? Então, ó, dá para vocês verem muito por cima, mas tá muito bonitinho. E agora, nós vamos colocar aqui um outro detalhe que eu fiz, que vai ser uma árvore, né? Aqui eu fiz uma casquinha de chocolate, tá? Dei uns risquinhos nela, ó. Dei uns risquinhos nela para que imitasse uma árvorezinha. A gente vai colocar, né, o musgo, né? Então, ó, vou pegar minha casquinha aqui de chocolate. A minha ideia é colocar assim de ladinho. Então, eu preciso ver a frente exata do meu bolo. Aqui é a frente do meu bolo, então, vou colocar mais aqui de ladinho. Encosto mesmo, ó. Encosto mesmo. Só consertar aqui. Ficar retinho. E agora, gente, eu vou utilizar um musgo que eu faço aqui nesse meu canal. E esse musgo aqui, como eu já utilizei ele ontem, né? Eu fiz ele ontem, utilizei já para o bolo e estou utilizando ele hoje também. Sobrou um pedacinho, não tem problema nenhum. Tem na geladeira, é como uma massa de bolo, tá? E vou utilizar aqui para a gente tampar esses galhos, né? Esses galhos. Então, a gente faz o seguinte, ó. Tirar aqui da forma. Vou manter ele assim e vou tirando os pedacinhos e vou agregando aqui na minha árvore.
Então, ó, vou colocando aqui por cima assim. Vamos agregando aqui, ó. Vai grudando. Não pega pedaço muito grande pra não cair, porque a ideia aqui é grudar no chantilly. Se tiver pedaços muito grandes, claro, um pedacinho ou outro pode cair, pode. Que não fica totalmente preso por causa da massa em si, os pedaços podem soltar. Mas se a gente puder evitar, a gente evita. Então, ó, vou montar como se fosse uma árvore mesmo, utilizando aqui os galhos. E a massa que eu ensino aqui do musgo, gente, eu utilizei para 2 bolos, tá? Mas tudo vai depender do que você vai fazer no bolo. Se for um bolo completamente cheio de musgo, é provável que, né, você precise de fazer 2 massas, né? Dobrar a massa, se você for utilizar para mais bolos. Mas se for apenas para um bolo só, uma massa dá e sobra, tá? Mas você pode manter na geladeira aí por 5 dias, tá? Na geladeira, para você reutilizar para algum outro bolo. Eu faço assim, quando sobra, eu guardo, né? Mantenho refrigerado na geladeira e reutilizo para algum outro bolo. Aqui, gente, eu preciso dar uma amassadinha, ó, apertadinha, para que grude, porque vai soltando, né? Alguns pedacinhos podem soltar. Então a gente vai. E a ideia aqui, ó, é fazer um arco, né? Um arco assim, imitando uma árvore mesmo, tá? Então é importante que a gente vá devagarzinho. Aqui, o que eu vou fazer? Como o meu galhozinho ficou um pouquinho pra fora, eu vou pegar um pouquinho de chocolate, eu vou colar um pouquinho aqui de musgo, tá? Olha que bonito vai ficando, muito top, né? Então eu vou colar aqui na frente já, que não tem como grudar no chocolate, somente com o chocolate, né? Então, ó, coloquei um pouquinho de chocolate, um pedacinho de massa e vou agregar aqui, ó. Aí nesse caso aqui eu estou agregando no próprio chocolate, tá? Eu vou tampar aqui em cima que ficou um pouquinho. Porque tem que tomar muito cuidado, ó, que o chocolate pinga. Mas não tem problema, eu vou tirar ele aqui. Mas, então ele vai sujar, né, no caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ir tampando essas partes que ele supostamente sujou, né? E aqui é mão na massa mesmo, tá, gente? Tem jeito não. Cai, a gente vai consertando. Cola chocolate. Eu já colei aqui também. Então, ó, tá vendo? Preencheu a árvore. A ideia é preencher. Se eu vou tirar essa aqui, que pingou chocolate aqui, vou trocar. E o negócio aqui é o seguinte, gente, ó, tem que botar a mão na massa. Como é de praxe, né, para uma pessoa que trabalha com alimento, a gente tem que estar com a mão higienizada, porque é de praxe, né, tem que ser, é uma prática, né, então a gente pode colocar a mão na massa. Então olha que coisa mais linda. Aí quando botar o topper aqui, os bonequinhos, né, vai ficar ainda mais bonito. Tá vendo? Então aqui, ó, ela tá firme, tá? Lógico que se balançar demais pode cair, mas ainda assim se cair, o cliente consegue colocar, né, uma coisinha no lugar, tá bom? Então é importante que você fale com o seu cliente, tem que tomar cuidado na hora de transportar, né? Para evitar esse tipo de risco aí e ele não. E a árvorezinha não desmontar. Então nós vamos colocar nosso topper. Não, minto. Nós vamos fazer agora uma nuvenzinha aqui, tá? Para dar o efeito aqui do céu, né? Então esse é o efeito. Eu vou pegar aqui um chantilly branco, bem texturizado, bem molinho, tá? Até texturizar. Eu texturizo com leite. Você pode texturizar com leite condensado e tal, mas eu acho o leite mais em conta, né? Então, texturizar com água, aí fica a seu critério, tá? Eu gosto do leite porque leite eu acho saboroso, né? Leite condensado é saboroso, mas é caro. Então, se você for agregar, né, texturizar o seu chantilly com leite condensado, é um custo a mais. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Que é um custo a mais, então precisa avaliar e repassar. Então, como o leite faz o mesmo efeito, né? Como eu já disse aqui, o litro de leite a gente paga aqui 4,50. 1 litro, né? O leite condensado, 400 gramas, é R$ 7, R$ 6. Então, assim, é muito mais caro.
Então a gente dá o mesmo efeito e mais em conta. Então eu vou utilizar aqui, né, um bico perlê. O tamanho vai ser de acordo com o que vocês querem, tá? Ó, bico perlê para eu fazer essas nuvenzinhas. Aqui, gente, a ideia é que o chantilly esteja de fato mole, mas não pingando, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Nós vamos fazer o seguinte, vou fazer uma nuvem. Deixa eu parar minha bandeja cisma de ficar andando. Então, ó, vou pressionar, giro e paro. Pressiono, paro. Na verdade, pressiono, paro e giro, tá? Só pra não dar a ponta. Tá vendo, ó? Uma nuvenzinha. Eu vou fazer mais aqui. Essa ideia da nuvenzinha aqui, gente, é um efeito 3D. A gente pode fazer nuvenzinha de papel também, de topper, mas é uma ideia 3D. Acho que fica bem legal, né? Acabamento bem bonito. Então a gente pressiona, para e gira. Essa giradinha é para que não dê isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver aí. Ah lá, essa pontinha. E não é legal essa pontinha, então só vou consertar aqui. Mas o ideal é que você faça essa voltinha pra tirar essa pontinha. Como vai ficando bonito. Fazendo uma mesinha aqui. Então a gente gira pra tirar essa pontinha. Ó. Olha que fofo. Eu vou fazer mais pra cá só pra dar um acabamento, tá? Mas aqui é as costas do bolo. Você faz se você quiser. Aqui eu vou fazer porque eu estou com a manga de confeitar na mão. E pra dar um acabamento aqui atrás também, né? Mas fica a seu critério, tá? Coisinha linda. Vendo? Imitando, né? No caso aí a floresta, né? Vamos colocar assim. E como o topper vier, aí que fica mais lindo ainda. Aí que fica top. Então vamos agora, né? A gente colocar o topper. Ó, pessoal, eu adiantei um pouquinho aqui o topper, tá? Porque eu tive que colar alguns na bandeja, né? Então demora um pouquinho pra secar a cola, enfim. Então pra não ficar um vídeo muito comprido, eu fui adiantando, tá? E aqui, gente, é a mesma situação. O topper, quando a gente vai fazer ele, a gente tem que pensar nele. E quando a gente vai colocar ele, a gente também tem que pensar, né? Por quê? Porque senão a gente faz da forma que não deveria, exagera um pouco, ou faz pequeno demais, então a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Aqui eu tô cortando aqui pra fazer ele um pouco menor. Olha que coisa linda que vai ficando, né? Vou colocando os outros bichinhos aqui. E aqui, gente, vocês podem perceber que eu coloquei os bichinhos um pouco assim, mais, assim, diferente, né? O pessoal tá acostumado muito com aquele safari baby, aquela coisinha muito comum. Eu sempre aconselho vocês a fazer diferente, seja diferente, né? Quer dizer que o seu tem que ser, claro, se o seu cliente mandar né, a inspiração, quer que você faça daquela forma, faça daquela forma, né? Mas eu sempre digo que a gente precisa fazer mais, deixar ainda mais bonito, né? Eu vou botar um detalhezinho aqui, essas palmeiras que eu fiz, de papel, tá? Eu faço um videozinho, se vocês quiserem, eu faço um videozinho ensinando pra vocês. É muito simples, olha que coisa mais linda. E que dá um efeito muito charmoso, né, gente? Vai dar um efeito muito top. Então eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar como é que eu vou colocar aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito compridinho, né? Então pra evitar isso eu já volto. Então é isso, pessoal, olha que coisa mais linda, né? Já coloquei o topper para facilitar, né? Porque o topper toma tempo, né? Essa coisinha linda aqui demora tempo para ser feito, para ser colocado, então por isso que eu já quis adiantar aqui para mostrar para vocês. Olha aquele bolinho, olha o que se transformou. E uma dica que eu dou para vocês, sempre pensem em algo grande, ou seja, o bolo ele é simples, é de um andar só, mas eu posso transformar ele num bolo quase que um bolo de 2 andares. Se você olhar rápido, você acha que é um bolo de 2 andares, né? Então é importante que você trabalhe essa questão do topper, que você faça um topper lindo, maravilhoso, grande, que seja de fato, né, algo que o cliente pague e ele fique feliz em pagar, né? Então é isso, né, essa decoração linda, fofa, cheia de dicas aí pra vocês, né? E se vocês quiserem, deixem aí no comentário, né, sobre a questão das palmeiras aqui de papel, essas aqui, ó,
que eu ensino pra vocês, tá? Que eu faço um videozinho pra vocês ensinando, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter, né? Você que chegou até aqui, muito obrigada. Me fala de onde você tá me vendo. Fico muito feliz com a interação de vocês, quando vocês comentam, compartilham, né? Quando vocês deixam um like. É muito importante que vocês façam isso porque nos ajuda, né? O YouTube entende que é um vídeo relevante, que as pessoas gostam, né? Então por isso ele vai compartilhando com outras pessoas. Então faça a sua parte nesse sentido, né? De nos ajudar, né? A compartilhar, a dar o like, deixar os comentários, nós ficamos muito felizes, tá bom? Então é isso, espero muito, né, que tenha agradado vocês e que tenha ajudado vocês com as dicas que eu dei aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Que Deus abençoe, que vocês possam, né, aprender de fato aí com os nossos vídeos, né, venham crescer na confeitaria, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchauzinho!